que você usa ela? Não, acho que não precisa usar, não. Eu até vou usar aqui como, de vez em quando, dar uma olhada, que tem algumas coisas para eu lembrar. Bom, deixa eu compartilhar aqui. Pessoal chegando, vamos dar uma boa noite aqui. Boa noite aí, pessoal. Estamos só pedindo para aguardar um minutinho. Já vamos começar. Para dar tempo de a gente compartilhar aqui no Facebook. Ele demora um pouquinho, né? Compartilhar. Fica lento. Antônia, boa noite. Antônia sempre presente. Boa noite a todos. Boa noite, Tamara. Seja bem-vinda. Boa noite, Antônia. Só mais um minutinho, gente. Já vamos começar. Bom, vamos iniciar, né? Para não atrasar. Aqui o Facebook, não estou conseguindo compartilhar. Mas aí, ao longo da nossa live, eu acabo conseguindo. Vou fazer a leitura. Nosso tema hoje é um tema sobre a festa de carnaval, né? Que esse ano de 2021 ele está ocorrendo de forma diferente, né? Mais o feriado. A gente teve funcionamento aí do comércio normalmente na segunda-feira. Amanhã também vai funcionar normalmente. O carnaval tem sido diferente e os governantes proibiram, né? A, a possibilidade de blocos, né, para tentar evitar a aglomeração de pessoas por conta do vírus da Covid, mas, enfim, os desfiles de escola de samba também, tudo isso foi cancelado, então a gente iniciando um período de carnaval, que aqui no Brasil é muito festejado, né, uma festa popular assim bastante movimentada, né? As pessoas se integram a esse tipo de festividade e a gente vai falar um pouquinho aí sobre essa temática e o que o Espiritismo, então, nos traz como reflexão sobre comportamentos que a gente observa, etc. Bom,
Vou fazer a leitura da página e pedir para o Leonardo fazer a oração de abertura como de praxe. A passagem que eu escolhi é do livro Vigiai e Orai, do Espírito José, irmão José, e o título é Homens e Espíritos. Homens e espíritos estão interligados. A morte nada mais é do que a vida fora do corpo. A matéria não constitui obstáculo para o relacionamento dos espíritos. Os que desapareceram do cenário físico estão vivendo noutra dimensão. O túmulo não é um obstáculo definitivo para a afeição entre os seres. A morte é um fenômeno material, inacessível ao espírito. Quer no corpo ou fora dele, os espíritos se conectam. O pensamento é uma onda que se propaga para além do espaço e do tempo. O amor não conhece fronteiras. Não creias que os mortos estejam mortos. Nossa, como a leitura de página está em sintonia com a temática que a gente vai abordar, pelo menos as coisas que eu tinha separado para falar. Léo, vamos para a oração? E aí depois a gente fala um pouquinho mais sobre a temática. Vamos sim aproveitar essa leitura, né? Fechar nossos olhos e elevar nossos pensamentos à nossa fonte de vida, que é nosso Deus, nosso Pai, que exerce esse amor incondicional a todas as suas criaturas, que são seus filhos, que somos nós. Agradecemos por mais um dia de existência, de oportunidade de viver, de aprender. Agradecemos por tudo, Senhor, por essa bendita fonte de vida, mesmo com as dificuldades que são provas que aprendemos diariamente. Que o Senhor expanda, abra nossos olhos diante da vida, do verdadeiro sentido da vida, porque muitas das vezes nos perdemos no labirinto dos nossos pensamentos, das nossas dificuldades, das nossas limitações. Pai, que o Senhor abençoe a cada um que esteja junto conosco ao nosso estudo desta noite e aqueles também que posteriormente verão esse vídeo. Que o teu amor, a tua luz de paz, de serenidade, invada os nossos corações e nossa mente, porque necessitamos demais, Pai, de exercer essa afinidade contigo, porque tu sempre está à nossa espera, porque ainda, muitas das vezes, vacilamos, erramos e não há tempo a perder. Então, Pai, que o Senhor sinta a nossa oração humildemente e que possamos sair desse estudo melhor do que entramos. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Muito bem. A temática de hoje é uma temática que se coaduna ao período que nós estamos vivenciando, que é o período de carnaval, como eu estava falando, e é importante a gente procurar entender um pouco da história do carnaval, das origens do carnaval, para a gente, então, poder, a partir dos textos do Espiritismo, o que os Espíritos vêm trazendo para nós, através da psicografia do Divaldo, principalmente nas Fronteiras da Loucura, é uma boa referência para o estudo dessa temática, como também as obras de André Luiz, e o próprio Emmanuel também se posicionou em algumas situações sobre essa percepção, né, do carnaval.
do ponto de vista do espiritismo. A palavra carnaval, ela tem origem no latim, é de origem latina o carnaval. Na verdade, a palavra latina é carnis levale, cujo significado é retirar a carne. E esse sentido ele está relacionado ao jejum que deveria ser realizado durante a quaresma, ok? Para o controle, instituído pela igreja, para o controle dos prazeres mundanos. Né? Uma vez que esse período de quaresma, né, de 40 dias, ele privava a criatura de uma série de excessos, e aí, então, a igreja admitiu, na sua origem, um único dia para onde seria autorizado, né, se é que é esse termo que a gente pode dizer, onde as pessoas poderiam extravasar os seus excessos. Na antiguidade, antigamente se tinha essa percepção. Então, mas se a gente observar, o carnaval, segundo os historiadores, eles vão ter a sua origem mais remota nas festas populares de povos antigos, como na Babilônia, né, as sárcias, que era uma celebração que instituía um prisioneiro, dava todos os prazeres àquele prisioneiro, como se fosse um rei e tal, e depois, no dia seguinte, ele era executado, né? Talvez até aí a origem do rei Momo, né? A gente tem as festas romanas, as Saturnálias, em homenagem ao deus Saturno, né? Do vinho e dos prazeres. Se tinha as bacanalhas na Grécia, também homenageando ao deus Dionísio, né? O deus grego da vinha, né? Do vinho. Então, nos povos antigos, tanto na Roma antiga quanto na Grécia, você já tinha celebrações com essas naturezas. Se a gente avançar um pouco mais, aí tem os carnavais medievais, você tem os carnavais em Roma, em Veneza, ok? Até originando, né, os desfiles de carros decorados, que, de certa forma, são elementos históricos predecessores do que a gente entende como desfile de escola de samba aqui no Brasil, né? Do ponto de vista da origem do Carnaval do Brasil, a gente tem o Carnaval é trazido pelos portugueses como uma brincadeira que ocorria na colônia entre os escravos, aonde eles saíam às ruas se sujando, jogando lama, né? Faziam uma guerra de lama e de detritos, né? De urina, enfim, uma brincadeira de nada de bom gosto, ok? E a partir daí, dessa brincadeira trazida pelos portugueses, foram surgindo, de acordo com as adaptações sociais, né, da colônia, da antiga colônia, do Brasil colônia, foram surgindo, então, os ranchos, os corsos, né, os afoxés, os frevos, os maracatus, as escolas de samba, que fazem parte aí da tradição cultural carnavalesca aqui no Brasil, né? As marchinhas, os sambas, etc. Tá? Com bastante música, porque o povo brasileiro introduz as músicas como elemento principal. Agora, do ponto de vista do espiritismo, nós vamos buscar lá no livro Nas Fronteiras da Loucura, né, onde Manuel Filomeno de Miranda vai falar sobre o carnaval e ele institui um verbete para o carnaval. Carne nada vale. Né? Se você pegar as 3 letras iniciais do nome,
carne, da car, as duas seguintes do nada, da na, e as três seguintes do vale, que dá val. Então, você tem um verbete carne, nada vale, para sintetizar a festa do carnaval, ou a festa dos corpos, dos sentidos, né? Onde as criaturas esquecem do pudor e muitas das vezes se confundem numa linha de alienação. Esse é o termo que Manuel Filomeno de Miranda utiliza no texto, né, de alienação, pessoas que perdem o pudor e com consequências negativas, né, tanto para o encarnado quanto para o espírito imortal, ok? E por que eu estou falando isso? Porque o espiritismo não é contrário à festa, muito pelo contrário, né? Fazendo aí até um pleonasmo. O espiritismo, ele entende o livre-arbítrio e as pessoas são livres para escolher. Mas a gente não pode deixar de lembrar da questão 459, que, do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos espíritos sobre a influência em nossos pensamentos e na nossa vida. Se os espíritos têm essa influência. E qual foi a resposta? Que é uma questão clássica, estudada dentro da doutrina, de que a influência é tamanha a ponto, né, muito maior do que se imagina, a ponto deles influírem de ordinário, são eles que nos dirigem. Então, são os nossos pensamentos, na verdade, que nos faz manter a conexão com coisas que não são boas. Por que eu estou falando isso? Porque o carnaval evoluiu de uma forma onde você tem uma multidão, né? Às vezes em bloco, às vezes em escola de samba, e aquela multidão, quando você tem essas multidões, muitas das pessoas, e se você observar com calma, o que você vai observar? Você vai observar excesso no uso de bebida, excesso no uso de drogas, muita gente usando drogas, e excesso de sensualidade, né? No sentido negativo da palavra, né? A sensualidade desrespeitosa, onde as pessoas se entregam, muitas vezes, a relações, né? Relações até mais íntimas, que podem trazer consequências negativas para o indivíduo. Então, em torno disso que a gente questiona esse tipo de celebração. Eu conversava com o Léo agora há pouco. Eu gosto do carnaval, do feriado, porque dá a oportunidade para você fazer um monte de outras coisas, um feriado prolongado e tal. Nem tanto de me envolver com a festa em si. Não que a gente critique quem se envolva, mas veja bem, essas multidões, como no futebol também, eu parei de ir ao Maracanã, gostava de ir assistir o meu time e tal, mas esses ambientes, essas celebrações que envolvem muitas pessoas, acabam atraindo pessoas de toda sorte, ok? E no caso do futebol, como no carnaval, onde você tem a movimentação de muitas pessoas, né, muita violência, é o que a gente vê, torcidas brigando, muito assalto, a gente sai do Maracanã, chega no Maracanã com medo, não tem aonde parar o carro, chega no Maracanã com medo, sai do Maracanã com medo. Então, eu acho que a gente acaba se colocando, mesmo que o nosso pensamento não esteja no álcool, não esteja nas drogas, não esteja na sensualidade, a gente acaba se colocando numa situação de perigo que assim, desnecessária, né, do ponto de vista aí da razão. Então, acredito que o Espiritismo realmente não condena a festa em si, mas a gente tem
essas questões que a gente precisa refletir, né? Será que a gente tem que se envolver com álcool, com bebida, com drogas, né? Com sexo desleixado, né? Desrespeitoso? A gente vê aí as pessoas, né? Principalmente os jovens, né? Beijando, né? Sem muito pudor. Então, são comportamentos que, evidentemente, vão trazer uma companhia espiritual que não é muito agradável, que pode startar, que pode iniciar um processo obsessivo de longa duração, né? Você pode, através de uma relação sexual inconsequente, pegar uma doença sexualmente transmissível, uma AIDS, que, embora esteja tratamento, não tem cura, ou, enfim, casamentos podem ser destruídos. Então, é essa reflexão que nós fazemos, não somos contrário à alegria das pessoas, à manifestação popular, nada disso. Mas é o cuidado que a gente precisa ter, sobretudo dos mais jovens, que são muito suscetíveis a essas coisas mundanas. Porque tudo isso, depois que você atinge uma certa idade, você começa a ter um olhar, né, na maioria das pessoas, depois de uma certa idade, começa a ter um olhar diferenciado. Então, a gente tem que lembrar da questão 459, ok? Faço questão aí de iniciar a nossa discussão pensando exatamente na influência que os espíritos têm em nossa vida. Então, se a gente se dispõe, se a gente se coloca aí numa vibração, numa sintonia, em que possamos ser alcançados, possamos ser conectados a espíritos que querem a galhofa, que querem, né, a bebida, que querem o vício, a gente coloca a nossa vida numa situação complicada. É isso mesmo, Léo. Espiritismo, ele não é contrário, né? Não é isso? Ele não... a responsabilidade é nossa, a escolha é nossa, ok? Ele não proíbe ninguém de participar de carnaval, de fazer nada, não é isso? É exatamente isso, Davi. Aproveitando, dando boa noite a todos, os outros que chegaram depois, né? É exatamente isso que você estava falando. Eu gosto muito da frase do Honório Abreu, que foi um grande espírita lá de Minas Gerais, estudioso, né, da doutrina. Ele diz assim: o espiritismo não proíbe nada, mas está tudo de nós. Essa frase é muito significativa, né? Que é o que o Davi estava falando, impõe regras, mas ele desperta a nossa consciência, né? Da nossa consciência, dos atos, que tudo que fazemos, tudo que realizamos, tudo que pensamos, existe uma consequência. Então, essa frase é para a gente guardar bem e gravar ela, né? E, ao contrário, né, de outros segmentos, né, de outros segmentos religiosos, né, de outras propostas que têm o seu papel, tem a sua função, né, que muitas das vezes são mais disciplinadoras, né, exige mais dos seus seguidores, dos seus fiéis, restrição em roupa, né, jeito de viver. O espiritismo não, ele não te proíbe nada. Mas é aí que muitos sentem essa grande dificuldade, que passa toda a responsabilidade para você, né? Ele te dá uma autorresponsabilidade. E isso é muito significativo para a gente, né? Porque sabemos que imaginar é criar, né? E isso a gente vai aprendendo com o espiritismo e a gente vai sabendo as consequências da nossa imaginação. E nesses momentos envolvidos pelo esse teor, desse clima que fica por fora de festividade, né? Como o Davi já trouxe aqui, né? E é muito importante a gente lembrar que a Terra
nossa Terra, nossa casa, né? Onde ela está no segundo lugar na escala evolutiva, né? E ela é um planeta de provas e expiações. E aqui, em mundos semelhantes, em outros mundos semelhantes ao nosso, encarnam espíritos recém-saídos da barbárie. E eles dando os primeiros passos na sua história evolutiva, né? Esses espíritos trazem consigo um grupo de sensações ou pulsações que precisam ser extravasadas para que não se volte contra a sociedade de onde eles encarnaram. E esses espíritos, né, que muitos unidos possuem essas más tendências, né, adquiridas, né, e com a ausência de amor ao próximo, as indiferenças, né. Então, nesses momentos, nessas festas, nessas misturas que o Davi já citou aqui, de carnaval, de festa, jogos, onde aglomera, né, diversos tipos de pessoas, você está ali, envolvido com todos ali, mesmo que você tente não vibrar, mas a força do pensamento da multidão acaba te arrastando, não? E isso a gente pode evitar, né? A gente pode evitar. É da nossa escolha, né? E no livro, né? No domínio da mediunidade, a gente vai aprendendo lá sobre a força criadora do nosso pensamento, né? E nesse livro vem trazendo sobre o clima espiritual que envolve nesses eventos similares ao carnaval, né? E vai trazendo para a gente que nós precisamos escolher nossos pensamentos. E isso é de muita importância. Como seria isso? A todo momento estamos pensando, né? Então, quando vem um pensamento, o que eu faço com esse pensamento? Eu alimento, né? Ou eu tento mudar de sintonia, né? Então, nesses ambientes é impossível. O Davi citou o caso de estádio, eu também já frequentei muitos estádios, e é difícil você estar ali, não estar. A vibração é muito forte, estádio cheio, mais de 100 mil pessoas em sua volta, então você entra, é impossível você se afastar. Então, essas emoções, esses sentimentos, né? E isso a gente vai tendo o teor da responsabilidade. Então, quando a gente vai aprendendo a escolher nossos pensamentos, as nossas emoções, os nossos sentimentos, né? As nossas atitudes, palavras, as ações, para entrarmos em sintonia com as fontes do bem, da harmonia e da paz. Tudo isso é da nossa escolha. Porque as fontes são inúmeras, né? Nesses ambientes onde a massa perpetua ali, né? Ali temos um exemplo do estádio, né? Das multidões ali, seja carnaval, festa, o que for. A maioria ali, e tem a parte espiritual também, que sabemos, se temos montes ali, imagine quanto de espíritos estão sendo atraídos ali com aquelas energias, com os pensamentos que vibram com a multidão. Então, a opção é nossa, de optar por o ambiente que nós frequentamos, né? E isso é fato. Em qualquer templo religioso você entra, você já sente a diferença da harmonia, né, da tranquilidade. Ou você está num evento desse grande, de grandes multidões, você sente a vibração é diferente, porque ali está o teor dos pensamentos são outros, né, misturado com outros agravantes, né, que são bebidas alcoólicas, entorpecentes. Então, é a mistura vasta e você está ali disponível. Então, a moderação tem que ser o nosso modo de viver, né? O equilíbrio. Léo, Sim. desculpa te interromper, mas acho que você usou uma palavra muito feliz, né? Foi muito feliz ao falar dessa influenciação
que as pessoas tá ali e acha que está livre, mas os espíritos acham que se você está ali é porque você comunga, mesmo que você não utilize drogas, por exemplo, né? E é um ambiente onde acontece muito esse tipo de vício. O que vai acontecer? Eles começam, experimenta, vai, se ser bobo, começa a trabalhar aí no teu psiquismo e acaba virando verdadeiras hipnoses, onde pode te levar a mergulhar numa experiência, né? A experiência da droga é uma experiência muito triste, não só para a pessoa que utiliza, mas para a família também. A droga destrói vidas, enfim. E, às vezes, a pessoa é levada exatamente porque se deixou influenciar, né? Não pode nem dizer que foi culpa de A ou de B, porque a pessoa cedeu ao achar que, muitas das vezes, do mundo espiritual que ela não observa. Porque, tirando o Chico Xavier, que via em determinados momentos com mais clareza, com muito mais clareza que nós, essa situação, a Cássia estava falando aqui exatamente disso aí, ó. Ela estava falando aqui no chat de que no período de carnaval a espiritualidade monta equipes e hospitais de campanha, né, socorristas. Isso é verdade, a gente conhece essa história por conta do Manuel Filomeno de Miranda, nas Fronteiras da Loucura. Existe um episódio onde ele narra a situação ali do hospital de campanha no centro do Rio, ali na central do Brasil, no Campo de Santana, e exatamente para... Inclusive, relata o caso de uma senhora que ia ser acharcada por marginais, e os benfeitores intuíram os policiais para perseguir os indivíduos e não deixar ela nessa situação. Ela estava voltando de uma visita a uma amiga que estava doente, e até para você circular na cidade, nesses ambientes, nesses momentos de festa coletiva, onde há toda pensamentos, né, voltados, uma exacerbação do uso de drogas, de bebidas, sexualidade, como a gente falou, tem essa problemática. Aí, eu tenho uma foto aqui muito significativa que eu vou compartilhar aqui com o pessoal, né? Isso é lá na Bahia, ok? Na Praia do Farol, né? Praia do Farol, o farol lá atrás, né? E o Chico Buarque, não, o Caetano Veloso é conhecido por essa música aí. Atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu, não é isso? E aí você olhando essa multidão aqui, ó, eu acho que quem conhece um pouco de espiritismo não é bem isso não, né? Porque tem uma legião aqui de pessoas, de indivíduos fora da carne, influenciando todo tipo, né? Aqueles que são violentos para brigar, para arranjar confusão. E, às vezes você sai com a sua família, com a sua esposa, aí levado é envolvido numa situação de violência, de agressão. Às vezes você tira a vida de alguém, ou você perde a sua vida. Olha só, uma coisa que não tem mais como reparar. Às vezes você se envolve por conta dessas situações numa problemática que compromete a encarnação, ou compromete sucessivas encarnações. Você percebe? Então, a gente aponta... Espiritismo não proíbe a participação, não é isso que eu estou dizendo, não estou falando que ninguém possa
se envolver ou se participar desse tipo de celebração, mas que a gente assume o risco, né? Quando a gente bebe e vai dirigir, a gente está assumindo o risco de matar, de ser um criminoso por homicídio doloso, inclusive, entendeu? Com má fé, porque assume a disposição de, de cometer o crime. Então, a gente vê essas problemáticas quando as festas grandiosas assim envolvam muita gente na rua, muito assalto, muita violência, e certamente somos acharcados pelo mundo espiritual, não tenho dúvida disso. Por isso que falei na questão 459, exatamente por essa questão. Aí, sem, assim, condenar o comportamento de ninguém, estamos longe de aqui dar uma de puritano, não é isso. Mas, à medida que a gente vai fazendo essas reflexões, eu acho que o brilho um pouco, né, de estar nesses ambientes, talvez, diminua. Sobretudo, os jovens, né, a preocupação aí central. Porque essa influenciação gera processos obsessivos de vampirismo, né? Porque aqueles que querem a droga, o álcool, vão para esses ambientes para utilizar desses eflúvios negativos que emanam do uso desse tipo de entorpecente, e isso é importante a dizer. Aí eu passo a bola para o Léo, perguntando, Léo, quais seriam as alternativas? Não tem outras coisas que a gente pode fazer durante o carnaval como alternativa para, de repente, participar dessa movimentação? Quais seriam elas? Faço a pergunta aí para você. Então, a gente tem diversas opções sadias, né? Tem muitas pessoas que gostam de viajar para lugares mais tranquilos, né? Lugares mais afastados da multidão, onde você pode tirar esses momentos, né, para refletir um pouco, ou pode ficar dentro da sua casa, né? Aproveitar que esse momento você está em casa, né? Que esse momento é feriado. Para ficar com a família, né? Para Ilha, ler né? um livro. Livro, é isso aí. Então, opções sadias, né? Que vá fazer algo de bom para você. Então, são diversas opções. Então, não deixar cair, entrar nessa onda onde a maioria segue, né? Então, fazendo essas opções sadias, moderadas, né? A gente vai tendo mais equilíbrio e vai gerando mais espontaneidade, né? E isso vai ser o nosso lema durante todo esse período conturbado. A gente sabe que é conturbado, né? Quem começa a estudar, a se envolver em coisas do bem, né? Não importa a religião, não importa qual a sua denominação, mas quem já tem esse braço para fazer as coisas boas, já começa a desenvolver a sensibilidade e a sentir esses ambientes conturbados. Você vai saber, de fato, que esse ambiente não é bom, porque a energia que vai emanando não precisa ser espírita. Eu sou espírito pedra, eu não vejo, não ouço nada, nunca vi nada. Mas a gente sente a vibração diferente, né? E não por acaso, em Mateus 26, 41, Jesus diz para a gente: vigiai e orai, para não cair em tentação. A gente preste atenção nisso, que ele começa dizendo para a gente vigiar primeiro, né? E no livro Fonte Viva, Emmanuel traz um pequeno comentário sobre isso, que ele diz assim: entretanto, lembremos-nos do ensinamento do Mestre, vigiando e orando para não sucumbirmos às tentações, de vez que mais vale chorar sob os aguilhões da resistência, né? Você suportar aquele impulso, controlar os desejos, do que sorrir sob os narcóticos da queda, né? Das consequências dos atos impensados,
que isso vai levar, né? Um momento, você se deixou levar, leva uma infinidade de tempo para corrigir e ressarcir esse erro exercido. Muitas das vezes nem consegue ressarcir, na encarnação perde a oportunidade, e às vezes o ato praticado, por exemplo, se você tirou a vida de uma pessoa, vai repercutir para as próximas encarnações, né? Briga de trânsito, briga por questão de você estar com a esposa, alguém vai mexer, e se você for um policial, tiver um poste de arma, acaba dando confusão, leva uma esfaqueada. Gente, só coisa triste, que eu não vou ficar aqui enumerando, mas diante das opções que a gente tem, de ler um bom livro, de meditar, de estudar, de ficar com a família, de viajar, as opções são grandes, né? Os irmãos evangélicos, os irmãos católicos sempre fazem retiros, eles ficam... A gente, dentro do movimento espírita, tem como é que chama? A mocidade, né? O encontro de mocidades, né? Isso. Então... A Comerge, né? Eles se encontram? A Comerge, né? A Comerge aqui no Rio de Janeiro. Tem. Eu acho... alguns estados fazem congresso durante o período. Isso. Então, você tem muitas alternativas a opção de estar, assim, envolvido diretamente com esse tipo de festividade que, de uma forma ou de outra, traz consequências negativas, a gente acaba sendo envolvido de alguma forma, né, como eu falei anteriormente. Léo, a gente já está seguindo aqui para o final. Eu vou agradecer a participação aí da Bárbara, da Maria Helena, da Marta, da Leni, da Rosália, nossa amiga Rosália Israel, da Cássia, sempre presente, da Tamara, da Lúcia, do Carlos, da Alcione, da Tina, Rosane, da Antônia. Muito legal a participação aí de vocês aqui no chat, né? A gente não consegue ler todas as mensagens, mas muito bom essa participação. Bom, é isso, né? A questão aí realmente que a gente deixa para o encerramento, pelo menos da minha parte, e aí eu quero citar, faço questão de citar Paulo, porque Paulo traz uma mensagem muito importante para nós, em 1 Coríntios 6, capítulo 6, versículo 12, quando diz que tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Da mesma forma que no capítulo 10, no versículo 23, traz também a ideia de que todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Eu adoro essas duas mensagens, eu acho que é excelente para deixar como reflexão aí sobre essa passagem no período do carnavalesco. Léo, alguma mensagem final para a gente fazer as propagandas aqui e fazer a peça de encerramento? Né? Só um recadinho para a nossa família, né? Que muitos espíritos julgam ser inofensiva a sua participação nessas festividades, né? Carnavalesco ou outras, afirmando que isso não traria qualquer dano espiritual. A gente deixa claro que a gente sabe que essas festividades não se desenvolvem sempre em clima sadio e fraterna atividade, né? Então, vigiemos bastante e temos diversas opções, como falamos aqui, né? E saber aonde nós pisamos, né? E isso tudo é de nossa responsabilidade. Então, a palavra final aqui é a nossa autorresponsabilidade sobre onde frequentamos e onde vibramos nosso pensamento e nosso coração. E a espiritualidade sempre fala dos cuidados, do perigo e tal, nesses períodos carnavalescos, né? De médiuns confiáveis, como o Divaldo Franco, o Chico,
né? Emmanuel, André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda, esse pessoal todo vai trazendo, através da literatura espírita, o cuidado que a gente estava falando aqui no chat agora há pouco, e você chegou a abordar, eu até coloquei o comentário por conta disso. Os médiums, já a partir do final do ano, já sentem a mudança, porque a espiritualidade fala que esse grupo de espíritos, né, ainda atrasados, né, ainda presos às viciações, eles já começam a frequentar aqui o nosso ambiente, exatamente por conta dessa festa que ocorre, que começou com um dia, depois passou para um final de semana, depois passou para 4 dias, aí se estendeu para 5 na quarta-feira de cinza também, e já na Bahia e começa na sexta-feira anterior, e só foi crescendo, e aí depois, no final do ano, começou o bloco lá em Salvador, começa bloco aqui no Rio, então virou o mês inteiro de janeiro, praticamente, até a volta do carnaval, mais quase 2 meses de festa. É uma festa que começou com um dia e se estendeu. Eu não vou me alongar mais, mas são itens que a gente coloca para reflexão, tá, pessoal? A gente, na quinta-feira, tem live aqui, né? A expositora é a Josefa Soares, do Centro Espírita André Luiz, aqui em Nova Iguaçu, e o tema dela é a parábola do semeador. Na sexta-feira, a gente tem no nosso centro, o Fé Esperança e Caridade, exposição com o Paulo César Farias, e ele vai falar sobre Os Nossos Filhos São Espíritas, que é o título de um livro maravilhoso, né? Muito bem lembrado aí pelo Leonardo, aí, ó, a presença se dá através de agendamento, porque a gente limita a quantidade de pessoas no salão. E no domingo, a nossa expositora, nossa querida Mary Ávila, fala sobre uma temática muito importante: pensamento e magnetismo. Olha só que beleza. Tá? Então, quem quiser, ou na sexta ou no domingo, precisa ligar na quinta-feira para o agendamento, como foi exposto aqui. Ok? O telefone é esse aí, ó, o 2668-3070. Pessoal, vamos para a oração final? Elevando, então, o nosso pensamento ao Pai Celestial, agradecendo à espiritualidade amiga e ao nosso amado Mestre Jesus a possibilidade de estar em nossos lares fazendo uma reflexão sobre uma temática tão importante, que de alguma forma tudo que nós falamos aqui possa de alguma maneira sintonizar positivamente em nossos corações e nossas mentes, na certeza que o Evangelho de Jesus é a nossa orientação, é o nosso fanal, é o nosso caminho, a verdade, a vida. O próprio Mestre nos falou sobre isso. Então, que possamos estudar mais, possamos mergulhar na essência dos ensinamentos do Cristo, em seu Evangelho bendito, para que possamos modificar comportamentos, para que possamos modificar a nossa maneira de pensar. E, a partir daí, evidentemente, seguir em direção na senda que nos leva ao Pai Celestial. Aproveitamos para pedir uma bênção para toda a humanidade que sofre por conta da Covid, aqueles que estão nas ruas sem morada, aqueles que estão nas viciações, escravizados, aqueles que estão, que odeiam, né, e perseguem o Espiritismo, que Jesus possa vibrar positivamente, bem como uma vibração positiva para os nossos entes queridos, aqueles que necessitam de assistência, e certamente Jesus e Maria Santíssima trará a assistência espiritual necessária. Que o Mestre Jesus fique em nossos corações, hoje e sempre. Graças a Deus. Pessoal,
Tchau, tchau. Até semana que vem. Bom Tchau, tchau. término de feriado para vocês e até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau. Uma boa noite a todos. Tchau, tchau. Boa noite.